Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. A paz, meus irmãos e pentecostes. Você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Nós estamos meditando versículo a versículo o livro de Gênesis. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 2, os versículos 1 ao 3. Hoje eu quero falar sobre o primeiro sábado e também fazer uma aplicação explicando por que nós cristãos não guardamos os sábados como os judeus. Vamos meditar o versículo 1. E foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Depois de iniciar a sua obra de criação, conforme vimos no capítulo 1, Deus ele vai concluir o seu projeto. Céus e terras, ou seja, tudo aquilo que era obra invisível e visível foi concluído. O universo e tudo o que existe. Depois, nos versículos 2 e 3, nós vamos ver o primeiro sábado. E acabou Deus no sétimo dia a sua obra que fez, e repousou o dia sétimo de toda a sua obra que havia feito. E abençoou Deus ao sétimo dia, e o santificou, porque nele repousou de toda a sua obra que havia Deus criado e feito. Nós vamos ver o primeiro sábado e também Deus abençoando, santificando, consagrando o sétimo dia, o sábado. A primeira pergunta que vem quando lemos esse texto é se Deus se cansa. Nós vamos ver o texto que Deus ele repousou no sétimo dia. A própria Bíblia, ela nos responde isso. Em Isaías, no capítulo 40, no versículo 28, nós vamos ver que Deus não se cansa. No vídeo anterior eu falei de 3 atributos que só Deus tem. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Todo-poderoso. Portanto, em Deus não há nenhuma fraqueza, nenhum cansaço. Deus, ele não se cansa. Esse repousar é um gênero literário hebraico chamado de antropoformismo. Então, nós damos formas e sentimentos humanos a Deus. Repousar ou descansar, no texto se refere em cessar de trabalhar, concluir a sua obra. E por isso os judeus começaram a entender que nós, humanos, também deveríamos cessar uma vez por semana de todo o tipo de trabalho para contemplar as obras de Deus. Mediante a essa reflexão, foi instituído a observância do sábado, por causa de 2 intervenções que nós vemos no Antigo Testamento. O sábado, no hebraico, significa Shabat, descanso, inatividade. Então, no Antigo Testamento, Deus ele vai concluir a obra de criação no sábado, instituindo um descanso, e também o sábado ele ganha um grande significado quando Deus faz a passagem libertadora no Egito, libertando o seu povo da escravidão do faraó. E então, neste dia a qual o povo de Deus experimentou a libertação, foi instituída a Páscoa judaica. Deus ele faz uma aliança com esse povo eleito, liberto no Monte Sinai. E por isso os judeus eles guardavam como lei o sábado, para recordar da Páscoa e também para recordar que Deus ele descansou quando concluiu a sua obra de criação. No Novo Testamento, nós vamos ver os fariseus que colocavam a lei acima da graça de Deus.
E então eles vão ser duramente criticados por Jesus. Jesus vai criticar os fariseus por colocar o sábado, a lei, acima da vida humana. Em Marcos, no capítulo 2, versículos 27 e 28, o Senhor Jesus ele vai exortar. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, o Senhor Jesus, ele revela que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para levá-la à perfeição. Ou seja, Jesus, ele veio para elevar a lei de Deus à plenitude que é a graça. Na igreja primitiva, conforme podemos encontrar relatos no livro de Atos dos Apóstolos e também nas cartas pastorais, os primeiros cristãos, eles não guardavam o sábado, conforme a lei dada a Moisés, mas eles guardavam o domingo. O domingo era para eles o dia do Senhor. A palavra domingo, que vem do latim e também tem a sua origem no grego, a qual o livro de Atos ele foi escrito, e também todo o Novo Testamento, significa justamente isso, dia do Senhor. Mas que Senhor? O Senhor Jesus ressuscitado. Naturalmente, todos nós sabemos que todos os dias da semana são dias do Senhor. Mas o primeiro dia da semana para os apóstolos era o domingo, porque foi neste dia que o Senhor Jesus ressuscitou, derrotando o pecado e vencendo a morte, tornando-se para nós o Deus Salvador e Senhor da vida, onde Cristo, por meio do derramamento do seu Espírito, ele inaugurou uma nova criação. É debaixo desta revelação que São Paulo, na sua teologia paulina, vai nos revelar que Jesus Cristo ele é o novo Adão. Assim, o Velho Testamento se tornou apenas uma sombra do Novo. Por um homem no Antigo Testamento entrou o pecado e a morte, e por um homem, Jesus Cristo, nós recebemos a graça da vida eterna, a salvação. Por isso, nós cristãos não guardamos o sábado, mas celebramos o domingo como um dia solene, o dia do Senhor, aonde nos reunimos para comungar e partilhar a Eucaristia. No próximo estudo, nós estaremos meditando no Gênesis, capítulo 2, dos versículos 4 ao 7. E eu quero dar ênfase em uma revelação. O que significa sermos criados do pó da terra e recebermos o fôlego da vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.